YouTube, vamos para mais um vídeo. Se gostar, deixe o seu like, comente. Moraes cairá atirando. Diz aí, galera, nos comentários. Alexandre de Moraes vai cair atirando. Quem diria, hein? Moraes fazendo arminha. E olha, ele já escolheu seus alvos. Eu vou te contar aqui quem são eles. Mas deixa eu começar te dando um bom dia para você que, como eu, acordou nessa segunda-feira sabendo que Moraes não vai sair de cena em silêncio. O colunista Lauro Jardim, ele publicou ontem no Globo uma nota curta de apenas 2 parágrafos que diz muito mais do que parece. Dá uma olhadinha aqui comigo. A sensação de Lula após conversa com Moraes sobre o caso Master. Lula saiu da conversa recente que teve com Alexandre de Moraes sobre o caso Master, em que deu conselhos para Alexandre de Moraes, dizendo aí: você construiu uma biografia histórica nesse país com o julgamento do 8 de janeiro. Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a sua biografia. E Lula saiu dando conselhos com a sensação de que o ministro vai para o ataque contra aqueles que considera adversários. A propósito, Lula teve reuniões semelhantes com vários ministros do Supremo para tratar do estrago que o caso Master, entre outros, teve sobre a imagem da corte. Vamos decodificar o que está acontecendo aqui. Lula foi pessoalmente aconselhar o Moraes, tentou acalmar o ministro e saiu da conversa com a sensação de que Moraes está irritado. Moraes não vai recuar, ele vai atacar. Nem o presidente da República conseguiu segurar Moraes. E o mais grave, um ministro do STF tem adversários. Como assim? Um juiz que deveria decidir com imparcialidade, como um sacerdócio, de acordo com a lei. Mas Moraes é o juiz do mundo invertido. Em vez de se defender juridicamente do escândalo que o cerca, em vez de prestar contas para a sociedade, ele está se preparando para usar o poder da caneta contra quem ele considera inimigo. E agora vem a análise que importa. Quem que são os alvos, hein? Vamos pensar aqui junto qual que é o mapa. Vou te apresentar aqui. Primeiro cenário. Os presidentes das casas legislativas. Davi Alcolumbre no Senado, que pode abrir o processo de impeachment, e Hugo Mota na Câmara, que pode pautar projetos que reduzam poderes do Supremo ou que pode dar início à CPI do abuso de autoridade da Câmara, que atingiu as assinaturas necessárias. Isso não quer dizer, gente, evidentemente, que o Moraes vai atacá-los. Ele não seria louco, porque são seus aliados e ele precisa que continuem sendo. Mas o que o Moraes vai fazer é se armar até os dentes para manter controle sobre eles. Como se diz, pulso firme e rédea curta. E isso, gente, é fácil, porque os dois presidentes das casas legislativas, eles estão enrolados em investigações do Supremo até o pescoço. E o Moraes vai usar esse arsenal se ele precisar. Se cair, cai atirando. Segundo cenário, e agora o mais perigoso, serão alvos outros ministros do próprio Supremo, especialmente André Mendonça. Mendonça é o relator do caso Master e ele tem um poder real sobre o destino do Moraes. E aqui entra um detalhe recente. O Moraes ele tem nas mãos todos os dados fiscais dos ministros e dos familiares, dados que ele requisitou ilegalmente naquele inquérito que ele abriu contra os servidores da Receita Federal e contra quem pudesse ter violado o sigilo dos ministros do Supremo. Traduzindo em bom português aqui, Moraes tem nas suas mãos um dossiê sobre os próprios colegas do tribunal. Nós sabemos que tem filhos, esposas, parentes de ministros que advogam. E isso não necessariamente é ilegal. É ilegal quando recebe um valor de 129 milhões sem contraprestação econômica. Mas o fato de existirem contratos com filhos, esposas, isso pode constranger, levar à vergonha outros ministros. Porque esses dados eles podem ser usados para acusar, ainda que sejam atuações legais, diferentes de alguns outros casos, né? E aí o Moraes pode usar isso como uma arma, ou então como um escudo. E antes de eu te falar o terceiro cenário, que para mim é o mais crítico e o mais importante, eu quero te dar uma dica que vale ouro. Quase tão valiosa quanto o contrato dos 129 milhões da dona Vivi com o Masri. Olha, se você tem um negócio e ainda não registrou a sua marca, você está correndo um risco que a maioria das pessoas nem imagina. Mais de 10 mil empresários no Brasil já entenderam isso e protegeram o nome das suas empresas com a Move On Marcas. Olha aí, com a Move On. Ela é patrocinadora aqui do canal. E sabe por que tanta gente escolheu a Move On?
porque é fácil, é rápido, é 100% digital e é acessível, sem burocracia. Eles cuidam de tudo e você fica tranquilo sabendo que ninguém pode tomar o que é seu. Então clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, ou é só apontar a sua câmera aqui para esse QR Code da tela. E agora bora para o terceiro cenário que eu prometi para vocês. Vão ser alvos de Moraes os pré-candidatos ao Senado que defendem o impeachment dos ministros do Supremo. Moraes tem uma forte influência no TSE mesmo sem instalar. Pelo menos um dos ministros do Tribunal Eleitoral, Floriano de Azevedo, ele foi indicado pro Lula ao TSE por um lobby direto do Moraes e é amigo pessoal dele. Gente, primeiro que ministro supremo não tinha que indicar ninguém para nenhum tribunal. Não tinha que ter influência sobre o presidente. Mas a gente sabe como que acontece lá em Brasília, né? Não preciso contar para vocês. Ou seja, Moraes tem uma forte influência porque ele colocou Floriano lá e ele pode tentar usar a justiça eleitoral para barrar candidaturas de adversários antes da eleição de outubro. O retrato que se desenha é de um ministro que não está preparando uma defesa jurídica. Ele está montando uma operação de ataque como um chefe político, como um operador de poder encurralado. E é exatamente isso que ele sempre foi. A diferença é que agora, com o caso Masser fechando o cerco por todos os lados contra ele, ele perdeu o luxo de fingir imparcialidade. Moraes vai cair, mas vai cair atirando para todos os lados. E agora eu quero ver a sua opinião. Quando o Moraes indica que ele vai cair atirando, me conta aí, quem que você acha que vai ser o primeiro alvo do Moraes, hein? Conta para mim nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo e venha virar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Com o YouTube Premium, você vê vídeos sem anúncios e usa Tube Music. Uma assinatura, 2 apps. Faça o teste grátis por 1 mês. Durante o julgamento no Supremo que vai definir se a eleição para o mandato tampão de governador do Rio de Janeiro será direta ou indireta. Alexandre de Moraes vai cair atirando. Quem diria, hein? Moraes fazendo arminha. E olha, ele já escolheu seus alvos.